Quando você leva o teu filho no banco e você tem que ficar 2 horas na fila da agência do banco, a criança não vai ficar 2 horas do teu lado quieta. Isso é impossível para uma criança de 6, 7, 8 anos. Não vai ficar, porque a demanda da criança qual que é? Você lembra? Brincar, crescer, se desenvolver. Então a criança não vai ficar 2 horas parada igual um robozinho, porque ela não é um robozinho nem uma boneca. Então o que ela vai fazer? Ela vai correr. Ela vai correr, ela vai pular nos bancos, ela vai querer sair da agência, ela vai chorar, ela vai riscar as paredes, ela vai querer brincar. Isso significa que o teu filho é um terrorista? Não, significa que o teu filho é normal e que ele está saudável. Porque se o seu filho fica 2 horas imóvel, parado sem fazer nada, leve num neurologista. Eu não tô brincando. Leve num neurologista, porque isso não é normal. Criança normal é criança que brinca. Criança não vai ficar 2 horas com você na fila do banco parado imóvel. Você adulto fica e ainda reclama, porque ninguém gosta de ficar na fila do banco. Então a criança não tem essa capacidade. Ah, mas eu não tenho outra opção, eu tenho que levar meu filho no banco comigo. Como é que eu faço? Se você sabe que a necessidade da criança é de brincar e de se desenvolver, e você sabe também que lá no banco não vai ter o que o seu filho fazer, porque banco é chato, e que você não tem outra opção a não ser levá-lo com você, você leva um brinquedo na bolsa, você leva uma atividade na sua bolsa para que a criança tenha o que fazer. Ela precisa brincar, mas ela não precisa necessariamente brincar subindo nas cadeiras com você gritando do lado dela, desce daí, desce daí, desce daí. Ela pode brincar com outra coisa. Então, nesse momento, é um momento que a criança pode pintar, que a criança pode brincar de massinha, que a criança pode brincar de giz de cera. Ela está brincando. Ela só não está correndo na agência. Então, não correr na agência também não significa não brincar de nada. Entende o que eu estou dizendo? Quando você identifica a demanda da criança, você consegue pedir para ela aquilo que faz sentido. Você não vai precisar gritar nenhuma vez com o teu filho porque ele está correndo, porque ele não vai correr. Você levou 1, 2, 3, dependendo do tempo que você vai ficar lá, atividades para ele fazer. E aí é muito mais fácil que a criança te obedeça, porque você está pedindo para ela algo que faz sentido para uma criança de atender. Você não está pedindo para o peixe escalar a árvore. O mesmo vale para diversas outras situações da vida. A gente tem que ter coesão, a gente tem que ser razoável naquilo que a gente está pedindo para a criança. E quanto mais razoável a gente for, quanto mais inteligente a gente for, quanto mais ferramenta de educação a gente tiver, quanto mais assertivo e firme, porque a criança precisa de firmeza. Adulto muito mole também não educa, tá? E firmeza não é agressividade. Eu não tô falando pega o menino pelo braço e sai arrastando. Não, firmeza é você falar firme, é você ter postura. Não é você ser agressivo. A criança precisa de firmeza. Quanto mais firme você for, quanto mais coerente você for, quanto mais ferramenta você for, mais a criança te admira. Porque ela começa a entender que você entende ela. E que as coisas que você está pedindo fazem bem para ela, fazem sentido para ela. Porque não adianta você ficar gritando 1000 vezes para a criança fazer alguma coisa. Se adiantasse, você não precisava gritar 1000 vezes. Você gritava uma vez só e resolvia. E não resolve, porque se resolvesse, você também não estava aqui agora. Então, se você está aqui agora, é porque você está passando por problemas com isso. Entende o que eu quis dizer? Então é assim que a gente entende a natureza da criança. A gente precisa olhar para essa criança e pensar o que tem por trás disso, qual é a demanda desse comportamento. Você olhar de verdade, por que essa criança está fazendo o que ela está fazendo? E não é ela está fazendo porque ela é desobediente. Não. O que tem por trás disso? Uma criança de 5 anos não tem capacidade de acordar de manhã cedo pensando o que eu vou fazer hoje para atormentar o meu pai. Eles não pensam, eles querem o seu carinho, eles querem o seu amor, eles não querem te atormentar. Eles fazem isso sem querer. A criança não planeja fazer coisa errada. A criança faz coisa errada porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está tentando crescer no meio do caos, no meio da bagunça, e aí você está dizendo que não pode, mas ela precisa daquilo. A criança está escalando o sofá. Você não quer que a criança escale o sofá, você tem que levar a criança num parquinho para escalar uma árvore, para escalar um brinquedo, porque com 3 anos eles têm a necessidade de escalar. É assim que eles fortalecem as perninhas. Então assim, beleza, não quer escalar seu sofá, legal, o sofá é caro, vai, cai, quebra o nariz e estraga o estofado, beleza, mas deixa a criança escalar em outro lugar. Não vai escalar em lugar nenhum. Mas aí você não está deixando teu filho crescer. Você não está deixando teu filho se desenvolver. Ele vai crescer ele preso, amarrado. E aí não se desenvolve. E aí não cresce. E aí não floresce. Você está podando a florzinha. Você não está deixando a flor desabrochar. Dando um exemplo simples para você entender. É por isso que, quando você é um adulto razoável, quando você é um adulto gentil, quando você é um adulto amável que entende o desenvolvimento da criança, ela te obedece. Obedecer só é difícil quando o adulto que está querendo a obediência não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Aí a criança fica naquela dúvida. Eu vou me desenvolver? Eu vou obedecer. Eu vou me desenvolver ou eu vou obedecer? E ela tem que escolher, e geralmente ela escolhe o desenvolvimento dela, porque se a criança não escolhe o desenvolvimento dela, você tem noção do tamanho do prejuízo? Se a criança nunca pula, se a criança nunca dança, se a criança nunca escala nada, essa criança vai ter problema para andar.
De verdade. Então é óbvio que eles preferem o desenvolvimento deles do que você. Porque assim, o desenvolvimento deles é necessário para a sobrevivência deles. Eles precisam muito, 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 muito se desenvolver. Porque senão eles vão literalmente ou morrer ou desenvolver uma doença grave. Que não seja psicológica ou de fato física. Alguma doença vai surgir, porque não teve o desenvolvimento adequado. Então essa é a natureza da criança e você precisa entender isso para que o seu filho te obedeça por prazer. Para você não ficar exigindo dele coisas que ele não pode te atender.